Sim, eu, Dr. Lucas, vou te mostrar quais são os 6 alimentos que mais detonam os seus rins. Muitos deles parecem inofensivos, mas quando consumidos todos os dias, podem acelerar o surgimento de doenças graves como insuficiência renal crônica, cálculos e inflamações persistentes. E o mais alarmante, fazem parte da rotina alimentar de milhões de pessoas. Estudos científicos mostram que certos ingredientes, como sódio em excesso, fosfatos artificiais e açúcares refinados, provocam um verdadeiro colapso no sistema de filtragem do organismo. Os rins não avisam quando estão sofrendo, e quando os sintomas surgem, o dano já está feito. Neste vídeo, você vai descobrir quais são esses 6 inimigos da sua saúde e como eles agem em silêncio até causar prejuízos irreversíveis. Antes de eu falar o primeiro alimento, por favor, confira se você está inscrito neste canal para continuar recebendo conteúdo sobre saúde natural de qualidade. Salsicha, presunto, salame, mortadela e bacon. Esses alimentos estão entre os maiores vilões da saúde renal. O motivo é simples, mas alarmante. Eles são carregados de sódio, conservantes químicos e nitritos, substâncias que, em excesso, causam inflamações silenciosas nos tecidos dos rins e prejudicam sua capacidade de filtrar o sangue adequadamente. O sódio, por exemplo, aumenta a retenção de líquidos e eleva a pressão arterial, o que força os rins a trabalharem além do limite todos os dias. Já os nitritos, usados para dar cor e conservar essas carnes, são tóxicos para o organismo e têm relação com o aumento do risco de câncer e lesões renais. O consumo frequente desses produtos está associado ao surgimento de doenças renais crônicas, principalmente quando combinados com uma alimentação pobre em alimentos naturais. Quem tem histórico familiar de problemas renais deve redobrar a atenção, pois o impacto pode ser ainda mais agressivo. Se você chegou até aqui é porque está gostando do vídeo. Por favor, dê um like aqui embaixo para ajudar no crescimento do canal. Refrigerantes, especialmente os de cola, representam um sério risco para a saúde dos rins. Eles contêm ácido fosfórico, um aditivo utilizado para realçar o sabor e aumentar a durabilidade do produto. Esse ácido está diretamente associado à formação de cristais de cálcio, que podem evoluir para pedras nos rins, um problema extremamente doloroso e comum em quem consome essas bebidas com frequência. Além disso, os refrigerantes são ricos em açúcar refinado, que contribui para o aumento da glicose no sangue. Com o tempo, pode levar ao desenvolvimento de diabetes tipo 2, uma das principais causas de insuficiência renal no mundo. Outro agravante é o efeito desidratante dessas bebidas, que enganam o organismo ao oferecer líquido, mas acabam comprometendo a hidratação real. A falta de água suficiente dificulta a filtragem de toxinas, sobrecarrega os rins e favorece a formação de cálculos. O consumo contínuo desses produtos é um convite ao desgaste progressivo da função renal. Comenta aqui embaixo se você sabia de todos esses malefícios dos refrigerantes para os rins. Fast foods e frituras são perigos silenciosos para os rins. Hambúrgueres, batatas fritas, coxinhas, salgadinhos e empanados industrializados possuem altos níveis de gordura saturada, sal e aditivos químicos. O excesso de sal presente nesses alimentos contribui para a retenção de líquidos e elevação da pressão arterial, 2 fatores que afetam diretamente a saúde renal. A longo prazo, essa sobrecarga força os rins a trabalharem em ritmo acelerado, comprometendo sua capacidade de filtragem e eliminando toxinas com menos eficiência. Já a gordura saturada promove inflamações nos vasos sanguíneos e contribui para o acúmulo de placas nas artérias, o que prejudica a circulação e a oxigenação dos tecidos renais. Estudos mostram que pessoas que consomem fast food com frequência apresentam maior risco de desenvolver doenças renais crônicas. É uma escolha que parece inofensiva no momento, mas que cobra um preço alto com o passar dos anos. Balas, bolos, biscoitos, pães brancos e outras fontes de carboidratos refinados são amplamente consumidos no dia a dia, mas representam uma ameaça direta à saúde dos rins. Esses alimentos possuem alto índice glicêmico, o que significa que elevam rapidamente os níveis de açúcar no sangue. O consumo frequente e descontrolado favorece o desenvolvimento da resistência à insulina e, com o tempo, pode levar ao diabetes tipo 2, uma das principais causas de insuficiência renal no mundo. Quando o organismo é submetido a picos constantes de glicose, os rins precisam trabalhar mais para eliminar o excesso de açúcar através da urina, o que provoca danos nos delicados vasos sanguíneos desses órgãos. Além disso, esse processo contribui para inflamações silenciosas que agravam ainda mais a função renal. Substituir esses alimentos por opções integrais e naturais é uma das medidas mais eficazes para proteger os rins e evitar o avanço de doenças renais crônicas. Calma! Antes de revelar o próximo alimento,
Garanta sua inscrição no canal e continue por dentro de tudo sobre saúde natural. Uma dieta rica em proteína animal, baseada em grandes quantidades de carnes vermelhas, frango, ovos e derivados, pode ser extremamente prejudicial para os rins, especialmente quando mantida por longos períodos. Ao digerir proteínas em excesso, o corpo produz subprodutos como ureia e creatinina, que precisam ser filtrados e eliminados pelos rins. Esse processo constante impõe uma carga pesada sobre esses órgãos, podendo levar à chamada hiperfiltração glomerular, um estado de funcionamento forçado que, com o tempo, desgasta a estrutura renal. Estudos mostram que dietas hiperproteicas estão associadas à aceleração da perda da função renal, principalmente em pessoas com predisposição genética ou doenças pré-existentes. Além disso, o excesso de proteína de origem animal tende a aumentar a acidez do sangue, outro fator que pode comprometer os rins a longo prazo. Reduzir o consumo e diversificar as fontes de proteína é essencial para preservar a saúde renal. Alimentos ultraprocessados são aqueles que passam por diversas etapas industriais e contêm uma combinação de ingredientes artificiais como corantes, aromatizantes, conservantes, emulsificantes e adoçantes sintéticos. Exemplos comuns incluem biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, cereais matinais açucarados, macarrão instantâneo, comidas congeladas prontas e refrigerantes diet. Esses produtos são desenvolvidos para serem extremamente palatáveis, ativando regiões do cérebro ligadas à recompensa e ao prazer. Isso estimula um comportamento alimentar compulsivo, fazendo com que a pessoa consuma mais do que o necessário, sem perceber. O resultado é um aumento constante da ingestão calórica, que leva ao ganho de peso, à elevação da pressão arterial, ao descontrole glicêmico e, inevitavelmente, à sobrecarga dos rins. Além disso, muitos ultraprocessados contêm fósforo inorgânico, um aditivo altamente absorvível e prejudicial ao sistema renal. O consumo excessivo desses alimentos também favorece inflamações, acidificação do sangue e desequilíbrios eletrolíticos, todos fatores que desgastam os rins de forma silenciosa e progressiva. Por trás da conveniência desses produtos, esconde-se um efeito cumulativo que mina lentamente a saúde renal. Evitá-los é uma das decisões mais inteligentes para quem deseja preservar os rins e envelhecer com mais qualidade de vida. Se esse vídeo está sendo útil para você, retribua com um like. Assim o canal alcança mais gente que também precisa dessas informações. Os rins são órgãos silenciosos, mas absolutamente vitais para o equilíbrio do corpo humano. Localizados na região lombar, eles trabalham de forma contínua e eficiente, filtrando sangue para remover toxinas, resíduos metabólicos e o excesso de substâncias como ureia, creatinina, sódio e potássio. Essa filtragem é essencial para manter a composição química do sangue em níveis adequados, garantindo o bom funcionamento de todas as células do organismo. Além disso, os rins têm a importante função de regular o volume de água no corpo, controlando a quantidade de urina produzida de acordo com a necessidade de hidratação. Outro papel fundamental está na regulação da pressão arterial, por meio da liberação de hormônios como a renina, que atua na contração dos vasos sanguíneos. Eles também ativam a vitamina D, essencial para a absorção de cálcio e a saúde dos ossos, e estimulam a produção de eritrócitos, as células vermelhas do sangue, por meio do hormônio eritropoetina. Ou seja, os rins não apenas limpam o sangue, mas também ajudam a controlar a pressão, fortalecem os ossos e garantem a oxigenação adequada dos tecidos. Quando esses órgãos começam a falhar, todo o organismo sofre as consequências. Por isso, preservar a saúde renal é uma medida estratégica para manter o corpo funcionando de forma plena e harmoniosa. Comenta aqui embaixo se você sabia que os rins tinham todas essas funções. A alimentação exerce um impacto direto e profundo sobre a saúde dos rins. Cada escolha feita no prato pode contribuir para a preservação desses órgãos vitais ou acelerar silenciosamente o seu desgaste. Estudos científicos demonstram que dietas ricas em sódio, açúcar, proteínas animais em excesso, fósforo inorgânico e aditivos químicos estão fortemente associadas ao aumento de casos de doenças renais crônicas. Esses componentes forçam os rins a trabalharem mais do que o necessário, provocando inflamações, sobrecarga metabólica e lesões nos delicados vasos que filtram o sangue. Por outro lado, uma alimentação natural, composta por frutas, legumes, cereais integrais e fontes de proteína vegetal, favorece a redução da pressão arterial, o controle da glicemia e o equilíbrio dos minerais no organismo, fatores essenciais para a função renal saudável. O excesso de alimentos ultraprocessados, comum na rotina moderna, compromete a função renal ao longo do tempo, mesmo em pessoas que inicialmente não apresentam sintomas. A ciência deixa claro que prevenir doenças renais começa com o que se come.
Adotar hábitos alimentares saudáveis, reduzir o consumo de industrializados e manter uma boa hidratação são estratégias simples, mas poderosas, para proteger os rins e evitar complicações futuras. A alimentação pode ser o veneno ou o remédio, e essa escolha acontece todos os dias, em cada refeição. Quando os rins começam a apresentar falhas, os sinais nem sempre são imediatos, e justamente por serem discretos no início, muitas pessoas só percebem que há algo errado quando o problema já está avançado. Entre os primeiros alertas do corpo está o inchaço, especialmente nos pés, tornozelos, pernas e ao redor dos olhos. Isso acontece porque os rins deixam de eliminar o excesso de líquidos e sódio, favorecendo a retenção. A urina também muda, pode se tornar escura, apresentar espuma em excesso, cheiro forte ou até mesmo conter vestígios de sangue. Esses sinais indicam que os rins estão com dificuldade para filtrar corretamente as toxinas do sangue. Outro sintoma frequente é a dor lombar persistente, que pode se irradiar para os lados do abdômen e não está relacionada a esforço físico. Além disso, cansaço extremo, fraqueza sem motivo aparente, náuseas, perda de apetite e dificuldade de concentração podem surgir devido ao acúmulo de substâncias tóxicas no organismo. A presença de pressão alta também pode ser um sinal indireto de comprometimento renal. É importante lembrar que esses sintomas isolados não confirmam um problema nos rins, mas servem como um alerta para procurar avaliação médica. Diagnosticar precocemente uma disfunção renal pode evitar complicações graves e garantir que o tratamento seja mais eficaz. A atenção aos sinais do corpo é o primeiro passo para a preservação da saúde renal. O consumo contínuo dos alimentos apresentados neste vídeo pode parecer inofensivo no dia a dia, mas representa um risco real e crescente para a saúde dos seus rins. O excesso de sódio, açúcar, gorduras ruins, proteínas em demasia e aditivos químicos atua silenciosamente, provocando inflamações, sobrecarga e perda progressiva da função renal. Quando os sintomas surgem, muitas vezes os danos já estão em estágio avançado e irreversível. Por isso, repensar seus hábitos alimentares não é apenas uma questão de bem-estar, é uma atitude preventiva, inteligente e vital. Evitar os alimentos que destroem os rins e optar por uma alimentação mais natural é um passo poderoso para proteger seu corpo como um todo. A decisão de mudar começa com informação e se fortalece com consciência. Seus rins merecem esse cuidado, e sua saúde agradece por cada escolha feita com sabedoria. Gostou do vídeo? Dê um like para fortalecer o canal. Inscreva-se para mais vídeos como esse e deixe aqui embaixo nos comentários qual o próximo tema que você gostaria de ver no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.